Bom dia. Hoje damos prosseguimento ao projeto Pão Nosso, lição a lição, do Grupo Espírita Jesus o Caminho, de Porto Alegre. Como já vimos, prefácio, capítulo 1. Hoje, no nosso terceiro encontro, nós estaremos abordando o capítulo 2 desta obra, que é por considerações de Emmanuel e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição número 2. Pensa um pouco. E tem uma passagem de João, lá no seu capítulo 10, versículo 25, as escolhidas por João, ditas por Jesus, e diz o seguinte: as obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. De alguma maneira, aqui nós encontramos a autoridade de Jesus perante tantas outras que ele detinha. Quando falava, quando se apresentava, a autoridade do exemplo, a autoridade da lição, a autoridade moral e tantas outras. E Emmanuel nos traz as seguintes considerações. Divulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais e lhe identificam a personalidade. Na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. O espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Vamos ver aqui, nestes dois primeiros parágrafos das considerações de Emmanuel, que justamente ele já está considerando a verdadeira vida, que não é essa, embora faça parte. E a verdadeira vida é a vida espiritual, a vida do espírito, porque no corpo estamos momentaneamente. E dependendo das circunstâncias, situações, da onde estivermos inseridos, podemos até utilizar determinadas máscaras sem que efetivamente demonstramos o que realmente somos. Costuma-se dizer que é nos momentos cruciais, nos momentos difíceis da vida das criaturas, todos nós a temos, que nós nos mostramos tais quais somos, ou com as virtudes já alcançadas, por assim dizer, ou com as imperfeições que ainda nos caracterizam a caminhada. Podemos enganar aos homens. Podemos, pela aparência, às vezes com outras circunstâncias de propriedade, de título, de faculdade, enganar toda uma sociedade. Mas não enganamos a nós mesmos e nem tampouco a divindade e nem tampouco a espiritualidade. Continuando no texto do benfeitor. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. Jesus tinha tantas expressões tão belas, não é? Como aquele rapaz que o procurou, perguntando o que precisaria fazer para adquirir a vida eterna. E Jesus responde com duas perguntas. O que é que está escrito na lei? Como a lês? E o homem responde
E Jesus diz: bem, faz isso e viverás. Outras expressões também que calam fundo na nossa consciência, na nossa alma, de Jesus. E a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Pois meu jugo é leve e meu fardo é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. E a prece mundialmente conhecida, que Jesus, a pedido de Pedro, ensinou aos discípulos, que é tão significativa que consegue englobar todas as qualidades da prece: louvar, pedir e agradecer. E não poderia iniciar de outra maneira, se colocando como irmão da humanidade, que de fato somos todos nós. Jesus é nosso irmão maior. Ele inicia a prece: Pai nosso, é de todos nós. Então, o quanto a palavra aí sobre a autoridade moral de Jesus, ela tem um significado muito grande. Temos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhes as dificuldades e impedimentos? Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos. Comeu o duro pão dos pescadores, pão ázimo, dos pescadores humildes, e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Os exemplos nós temos aí em Jesus. Aqui fizemos referência a uma parcela ínfima de todas as lições de Jesus, do seu comportamento, do seu exemplo, das suas palavras, da sua atitude. Emmanuel encerra esse texto fazendo uma pergunta: que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Significativo esse texto, e nos fala muito ao coração. E também nos fala da transição, que é a vida de relação na Terra, do qual, materialmente falando, nada levamos. E teremos a verdadeira vida. Vida verdadeira. A vida espiritual. Novamente, mais adiante, retornaremos em outras experiências no mundo corpóreo e, novamente, nada ali deteremos do que é do mundo, deste mundo, de outro mundo, do mundo inferior, mais adiante do mundo superior. Então, qual é a nossa verdadeira verdade? O que temos de verdadeiro e de real? Os amigos que fizemos, que nos acompanham nas reencarnações, reencarnam-se no mesmo grupo familiar, os amores, os nossos tutores, as lágrimas que enxugamos, o esforço que fizemos pela modificação do comportamento. Isto é nosso. Isto é verdadeiramente nosso. Isso nos pertence. O resto é do mundo. Não nos pertence. Temos o usufruto. Podemos fazer o usufruto no exercício do bem também, mas não nos pertence. E um dia tornaremos a verdadeira pátria e a razão nola diz que nos enfrentaremos, não com o tribunal, exemplo da Idade Média, num tribunal eclesiástico, não. O nosso juiz é a nossa consciência. A ela respondemos. Em consequência, já que temos a convicção, a confiança de Deus em nossas vidas, em consequência, também
a Deus, que não nos pune. Nós, que amadurecidos, escolhemos situações que possamos resolver perante a nossa consciência. Muito obrigado, queridos amigos. Terminamos por aqui. Próximo encontro, a lição número 3 do projeto Pão Nosso. Uma boa semana para todos.